Aleluias, glória a Jesus. A voz do Senhor faz tremer a terra. O Senhor é grande, o Senhor é forte, o Senhor é terrível, o Senhor é maravilhoso. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Eu só tenho uma vida, mas se 1000 vidas eu tivesse, daria ao Senhor, daria a Jesus, porque Ele é maravilhoso, fiel, e Ele tem cuidado de nós. Ainda que você não perceba, não reconheça, Deus tem cuidado da tua vida em detalhes, nos mínimos detalhes, onde você não vê, não percebe, não conhece. Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado de nós. Então a Ele toda a glória, a Ele toda a honra, a Ele toda a adoração, porque Ele é Deus fiel, tremendo, bom, maravilhoso. Glória a Deus. Bom dia com Jesus, povo de Deus, o povo mais vencedor, vitorioso desta terra. Somos nós nascemos para dar certo por causa de Jesus. Glória a Deus. Chegou o nosso dia, chegou o nosso momento de orar. O melhor momento nas nossas vidas é quando nós estamos na presença de Deus. Glória a Deus. Isso significa semearmos no altar de Deus. Colocarmos a nossa semente hoje, agora, no altar do Senhor, para colhermos em vitória amanhã. Eu creio assim. E é isso que a Bíblia nos orienta. Semearmos nossas vidas, semearmos o nosso tempo na presença de Deus. Glória a Deus, manhã de glória, manhã de vitória. Glória a Jesus. Paz do Senhor Jesus para todos vocês. Que o Senhor abençoe o teu dia. Em nome de Jesus. Maria Ângela Guerreira aqui na intercessão. A Laisa, glória a Deus, na intercessão. Adriana, que Deus te abençoe. Sejam todos bem-vindos à live da oração, à live do jejum e à live dos milagres, sinais e maravilha, em nome de Jesus. Pega a tua água, vamos orar pela nossa água, vamos ungir. Pega aí documentos, pega a peça de roupa, pega tudo aquilo que você precisa, fotografia, que Deus entre com providência. Pega tudo aquilo que você precisa, que Deus faça um milagre. E nós vamos clamar, nós vamos orar, nós vamos suplicar o favor do Senhor, porque só o Senhor pode nos ajudar nessa situação, nesse perrengue, nessa guerra, nessa luta. Só Jesus pode te ajudar. E para que isso aconteça, é necessário clamar o seu nome. E Ele vem, e Ele faz milagres, porque Ele é Deus. Aleluias. Eu tenho recebido vários testemunhos de milagres que têm acontecido através do nosso clamor diante do altar do Senhor. E hoje não será diferente, mas ao contrário, o céu já está aberto ao nosso favor. Então por isso nós vamos clamar em nome de Jesus. Glória a Deus. E o tempinho aqui no Brasil está excelente para dobrarmos o nosso joelho e falarmos com Deus. Só colocar uma almofadinha, jogar uma mantinha nas costas. A princípio você começa a orar, falar com Deus, e o fogo desce, e o fogo vem, e a glória vem. Quando as lutas vêm contra as nossas vidas, o inimigo quer nos deixar cabisbaixo, o inimigo quer nos deixar na depressão, na angústia. Mas quando nós chamamos por Ele, Jesus, Ele vem. Então a depressão, a tristeza, a opressão, a morte tem que bater em retirada das nossas vidas, porque quem ocupa o primeiro lugar nas nossas vidas é Ele, Jesus Cristo justo. Oh, quem clama por Jesus não fica preso em cadeias de opressão, de depressão, de desespero,
de morte, porque Jesus era, é e sempre será o nosso libertador. Glória a Jesus, vencedor invicto. O nosso Deus, Ele nunca perdeu uma batalha. E nós vamos vencer no grito da oração, no grito do glória a Deus, no grito das ações de graça. Deus é muito Deus. E ao falar isso, eu sinto a presença dEle. Eu sinto Ele aqui conosco, aleluia. Grande, poderoso e fiel. Me ajuda a conectar aqui essa live, a conectar o povo na live. Tem gente dormindo. Aí depois que terminar a live, vem pedir oração. Não, vamos agora, em nome de Jesus, buscar a Deus. Então, você é responsável, está me ajudando aí a compartilhar essa live, a enviar essa live para aqueles que estão dormindo. Vamos lá, em nome de Jesus, vamos compartilhar, enviar aqui esses coraçãozinhos para o povo e vamos suplicar ao Todo-Poderoso, ao fiel, em nome de Jesus. Glória a Deus. O momento que nós estamos com Deus é um momento precioso, não vamos desperdiçar, vamos clamar. Você pode estar clamando e estar mandando os aviãozinhos. Se eu faço essas duas coisas ao mesmo tempo, eu faço, mas já não fica tão legal como você com seu celular aí na mão, mandando aqui esses aviãozinhos, coraçãozinho, compartilhando esta live para a glória de Deus, em nome de Jesus. Deus tem feito tantas coisas em nossas vidas. Deus, Ele é muito Deus. Deus, Ele é muito bom. Eu sinto que Deus nesta manhã está abrindo portas. Eu sinto que nesta manhã Deus vai operar maravilhas. Eu sinto que nesta manhã Deus vai te presentear com coisas maravilhosas. Presente que só Ele poderia fazer. Eu sinto a presença de Deus nesta live. Eu sinto Deus aqui no nosso meio. Eu sinto que tem coisas boas de Deus para acontecer nesse dia na tua vida que está aqui conectado. Então vamos clamar, vamos buscar. Não podemos ficar dispersos. Nós precisamos clamar. O único que pode nos ajudar, o único que pode te ajudar, Ele está aqui. E o nome dele é Jesus Cristo. Glória a Deus. O amigo Jesus está aqui. Então conta tudo para Ele. Vem comigo na oração, em nome de Jesus. Bendito seja Deus, Deus de maravilha, Deus de poder. Nós entramos no teu altar só para dizer sim, Senhor, sim à tua vontade, sim ao teu querer. Nós entramos na tua presença para declarar santo, santo, exaltado, maravilhado. Oh Deus, seja o teu santo nome. Nós declaramos nesta manhã, Jesus Cristo é a melhor coisa que temos. Nunca teremos algo superior a Jesus. Tu é o nosso melhor. Senhor, nós somos gratos ao Senhor por ter nos tirado, nos livrado da ira do inferno, da ira de Satanás. Jesus, obrigado, porque nós éramos só trevas e o Senhor só luz. Nós éramos só morte, o Senhor só vida. O Senhor trocou conosco, assumiu o nosso lugar de morte e nos deu vida. Quem poderia fazer isso conosco? Que amor é esse? Que Deus é esse? Iricanta labacaia. Jesus, tu é o nosso refúgio verdadeiro. Tu é a nossa fonte de cura. Jesus, tu é a nossa fonte de cura. Cura inesgotável. Tu é o nosso Pai, nosso amigo, nosso Deus. Tu é a nossa esperança, Jesus. Esperança única. Oh, rebalabacalabacheia. Amigo verdadeiro, nós nos rendemos aos teus pés. Falamos obrigada.
Obrigada, obrigada por ter nos abraçado, ter nos acolhido. Obrigada por ter nos salvado. Obrigado por ter revelado este amor tão grande para conosco. Obrigado, obrigado. O Senhor salvou a nossa casa, salvou nossos amados, salvou a nossa família, salvou as nossas vidas. Deus, ainda que passássemos a nossa vida todo o tempo falando gratidão, Jesus, gratidão por tudo, seria muito pouco pelo muito que o Senhor fez. Obrigado. E nessa manhã nós viemos apresentar no teu altar a nossa casa, a nossa família. Nós viemos entregar a nossa família no altar de Deus. Profetizo aqui sobre cada família conectada nesta live, nesse vídeo. Somos família bendita de Deus na terra. Eu declaro e profetizo sobre você aí no Brasil, na Europa, Estados Unidos, em qualquer outra nação. Recebe as bênçãos de Abraão, de Isaac, de Jacó, sobre a tua vida, sobre a tua casa. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua casa que nenhuma maldição te alcançará. Eu profetizo em nome de Jesus que nenhuma arma forjada contra a tua vida, contra a tua família, contra nossas vidas, nossas casas, prosperará. Em nome de Jesus eu declaro, profetizo, nós estamos habitando no esconderijo do Altíssimo, glória. E à sombra do Todo-Poderoso nós descansamos. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, porém nós e a nossa casa não seremos atingidos, glória, diz a palavra de Deus, glória a Deus. Ricalabacaia, meu Pai, nós consagramos nossos filhos, nossos netos no teu altar, declarando que eles são herança de Deus, herança do Deus vivo. Nós nos colocamos entre Satanás e a nossa herança e ordenamos, diabo, solta os nossos filhos, solta os nossos netos, em nome de Jesus. Não vai reter, não vai saquear, não vai destruir a herança que Deus nos deu. Em nome de Jesus, Dericanta Labasteia, leva, Senhor, os nossos filhos, nossos netos a ter experiência contigo, como aquela que Jacó teve, que nunca mais olhou atrás, mas seguiu sendo príncipe com Deus. Rica labacalabasteia. Nós não estamos aqui brincando de ser crente, brincando de ter um espaço na internet. Nós estamos aqui invocando o nome do Deus que é vivo, do Deus que é poderoso, do Deus que é fiel, do Deus que coloca Satanás, os demônios, as trevas para fugir do nosso caminho. E a Bíblia diz: por 7 caminhos, rica labacaia, fugirão da nossa presença, em nome de Jesus, Dericalabachaia. Oh Deus, vem conosco, Senhor, e nos reveste da tua força e do teu poder, em nome de Jesus. Sua palavra diz que nós não geramos filhos, não geramos netos para vergonha ou para calamidade, porque eles são herança do Deus vivo. O Senhor firmou conosco uma aliança, ricanta, e eu declaro e profetizo que esta aliança está de pé, Senhor. Sim, Senhor, a aliança está de pé. Bendito é e será o fruto do nosso ventre. Benditos, nossos netos, nossos filhos são benditos de Deus na terra. Ricalabacalabasteia, e nenhuma maldição, nenhuma obra maldita vai prosperar contra a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, em nome de Jesus, porque eles nasceram para dar certo. Corta laço, Pai, quebra laço contra a nossa herança. Corta laço,
feche as bocas dos leões, em nome de Jesus, e os proteja contra toda a fúria maligna, onde houver laço do inferno, contra nossas vidas, contra nossas famílias, contra a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, joga por terra, Senhor. Quebra laço, corta laço, fecha as bocas dos leões, em nome de Jesus, e dá a eles livramentos, em nome de Jesus. Livra-os de se envolverem, Senhor, com homem estranho, com mulheres estranhas, em nome de Jesus. Oricanta labasteia, balabasteia. Senhor, este homem estranho que entrou nesta família e bagunçou tudo, espírito maligno, joga por terra, tira do meio dessa família, mulher estranha que entrou para roubar o relacionamento no casamento, que entrou para roubar esse filho, esta filha, joga por terra no poder do sangue, no poder do nome de Jesus Cristo. Deus, eu clamo nesta manhã, santifica a nossa casa, santifica a nossa família, em nome de Jesus. Limpa a nossa casa, Pai, em nome de Jesus. Manda o anjo da revista, passando a revista na nossa casa, queimando tudo quanto é demônio, tudo quanto é lixo, ricalabachuri, cantalabasteia, no meio da nossa família, no meio da nossa casa. Joga por terra as obras de Satanás, as obras do inferno, os lixos que o diabo enviou para dentro da nossa família, para destruir, desfazendo, espírito de confusão, espírito de gritaria, de contenda, espírito de Jezabel, espírito de Acabe, sai do meio da nossa família, bata em retirada, em nome de Jesus. Nós entregamos nossas crianças no altar de Deus, nós oramos pelos nossos adolescentes, Deus, da nossa família, da igreja. Senhor, cobre a adolescência da tua casa com teu sangue, cobre a adolescência, Senhor, cubra eles, protege os adolescentes juniores, repreende toda obra maligna contra a vida deles, espírito de confusão na vida dos adolescentes, joga por terra, em nome de Jesus. Mas levanta adolescentes, jovens, alicerçados em Deus, comprometidos com Deus, em nome de Jesus, para a nossa herança. Não existe dois caminhos, é só um caminho, Jesus Cristo. Que isso, Pai, venha a ser certo, convicto na vida deles, em nome de Jesus. Nós, como avós, como pais, como mães, nos consagramos em jejum pela nossa herança, depositando a nossa herança no altar de Deus, assim como Abraão sobe aquele monte. Glória! Entregue Isaac nas mãos de Jesus. Assim nós entregamos a nossa herança no altar de Deus e declaramos: eles são benditos de Deus e nasceram para dar certo. Coloca teus anjos para guardar a nossa casa, para guardar a nossa família, para guardar os nossos netos, nossos filhos, por onde entrarem, por onde passarem, sejam guardados, protegidos pelo Deus vivo, pelo Deus terrível. Glória! Orabalabachuri cantalabasteia. Pai, tu é Deus. Nessa hora nós colocamos a nossa família, a nossa casa. Repreende dentro da nossa casa toda enfermidade. Repreende praga maligna, todo vírus, toda bactéria. Senhor, joga por terra em nome de Jesus. Blinda nossas casas com o sangue de Jesus. Ricalabacalabasteia. E nós declaramos que as enfermidades, o peso, o mal, toda a doença, toda a praga maldita que era contra nossas vidas, Jesus Cristo levou sobre si na cruz do Calvário. Por isso, em unidade, nós ordenamos: Satanás, pega as tuas doenças, pega as tuas bagagens, pega teu peso, pega teu mal, retrocede das nossas vidas, em nome de Jesus, retrocede do nosso meio,
Em nome de Jesus, eu invoco o poder do sangue e do nome de Jesus sobre as nossas famílias, sobre a nossa casa, em nome de Jesus, e não aceitamos sobre as nossas vidas nenhuma praga, nenhuma maldição, nenhuma doença, nenhum vírus, em nome de Jesus. Por isso clamamos: Jesus, cura-nos, seremos curados, sara-nos e sararemos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Pai, nesta hora nós oramos pela nossa vida financeira e cremos no teu poder, cremos, ó Deus, que as tuas misericórdias é a razão de não sermos consumidos, Pai. Cremos no teu poder, cremos que o Senhor é o Deus fiel. A tua palavra diz: sede fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. O que faz a diferença na vida de um homem, de uma mulher de Deus, é a fidelidade dele para com Deus. Ricantalabasteia. Quando o homem, uma mulher de Deus é fiel no altar de Deus, onde ele congrega, onde ele é alimentado com seus dízimos, com as suas ofertas, ele mostra a Deus a sua fidelidade. O ladrão, o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor não tem direito na vida de um dizimista, de um ofertante fiel no altar de Deus. O dizimista é ousado. Deribalaia, quando ele percebe que Satanás está querendo lhe roubar, ele se posiciona em oração e coloca o diabo para fugir do seu caminho. Em nome de Jesus, Senhor, nós cremos no poder da tua palavra. Por isso nós consagramos ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas, as nossas primícias. A tua palavra diz: se as primícias forem santas, o restante da massa todo será santo. É assim que nós cremos, é assim que nós, Senhor, vamos continuar fazendo, entregando no altar de Deus aquilo que é de Deus. E por essa atitude, a Bíblia diz: Deus repreenderá o devorador. Então, teu salário, o nosso salário, o fruto do nosso trabalho não será estéril. E é impossível que Deus minta, glória. Rica labacalabasteia. Prospera o teu povo, prospera a tua igreja, prospera o teu povo que chama pelo teu nome. Repreende aquilo que está retendo essas finanças. Eu declaro e profetizo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Nenhuma unha daquilo que é promessa de Deus, daquilo que Deus tem para a tua vida, para nossas vidas, vai ficar retido nas mãos do homem, ladrão, nas mãos do diabo. Nenhuma unha sequer, nenhuma unha. Tudo que Deus tem para a tua vida, tome posse, é seu. Tudo que Deus te prometeu, tome posse, é seu. O cortador, o devorador, o migrador, o ladrão não vai reter, não vai segurar aquilo que Deus tem para a sua vida. Se posicione diante do altar de Deus, em nome de Jesus, e manda Satanás, o ladrão, a miséria, a pobreza, bater em retirada da tua vida, em nome de Jesus, da tua casa. Pai, nesta hora, eu oro diante do teu altar, pedindo ao Senhor: abre a janela do céu e libera portas de emprego para o teu povo. Abre a janela do céu, Senhor, e libera aquilo que está retido. Abre a janela do céu, Senhor, libera contratos de vendas, contratos altos, em nome de Jesus Cristo, grandes contratos. Libera para a glória do teu santo nome. Libera, Deus, pacientes para essa clínica, em nome de Jesus. Aqui tem profissional liberal precisando dos milagres de Deus. Senhor, começa a abrir portas. Dentro desta porta que o Senhor abriu, promoção, aumento de salário, rica labacai, aumento de cargo.
Deus libera sonhos, em nome de Jesus, libera projetos, em nome de Jesus, libera, Deus, dinheiro, para que esse projeto seja executado, em nome de Jesus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. O Senhor é Deus, o Senhor é Pai, o Senhor é poderoso. Joga por terra o espírito da miséria, da pobreza, tranca a rua do inferno nas nossas vidas, nas nossas finanças. Joga por terra no poder do sangue e do nome de Jesus Cristo. Os céus são céus do Senhor, mas a terra, diz o Salmo 115, Deus nos deu e nos abençoou. Viveremos e comeremos o melhor desta terra, para a glória e honra do nome do Senhor. Eu profetizo esta palavra fluindo dentro da tua casa, fluindo na tua vida, no teu trabalho, fluindo nos teus negócios. Eu profetizo a palavra de Deus fluindo nas tuas finanças, em nome de Jesus, e declaro a providência de Deus entrando na tua casa, entrando na tua vida, e você testemunhando e falando: foi Deus quem fez, foi Deus que abriu uma porta dentro de outra porta, onde eu não via como isso iria acontecer, e então Deus fez. Socorre o teu povo, Pai, que nesta manhã chama pelo teu nome, em nome de Jesus. Eu profetizo essas contas de luz, de água, gás, condomínio, aluguel, carro, tudo pago. Eu profetizo: nenhuma dívida, nenhuma conta sua, nossa, ficará atrasada, ficará sem pagamento. Eu profetizo milagres, e Deus manda profetizar. Deus se responsabiliza. Então toma posse, suprimento sobrenatural da parte de Deus, em nome de Jesus. Seja fiel, seus dízimos, suas ofertas, no altar do Senhor, e recebe provisão, milagres do alto céu, em nome de Jesus. Esse Deus que servimos, Ele é dono do ouro e da prata, Ele é dono de todas as coisas, e quando Ele manda profetizar, é porque Ele já está liberando. Toma posse do teu aumento de salário, toma posse dos contratos que Deus está liberando, toma posse da provisão de Deus na tua vida, no teu emprego, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. E mais uma vez, eu profetizo tudo aí dentro pago, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Eu profetizo esses armários suprido com o melhor da terra, não com o resto, o melhor. Geladeira abastecida com o melhor da terra. Eu profetizo, em nome de Jesus, teus celeiros fartos. Toma posse, em nome de Jesus, porque Deus, Ele é Deus, Ele é fiel, Ele é tremendo, Ele é poderoso. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Deus, Ele é fiel. Deus não erra, Deus não falha. Vamos ungir a nossa água. Nós cremos em um Deus de milagre, e você precisa crer nisso, porque viver e não crer na providência de Deus é complicado. Aleluia! Nosso Deus, Ele é poderoso. Aleluia! No meio da tua luta, basta chamar pelo nome de Jesus. Basta chamar pelo nome de Jesus. No meio das tuas guerras, basta chamar pelo nome de Jesus Cristo. Aleluia! Vamos orar pela vida do pastor Olávio. Que Deus tenha misericórdia. Senhor, toma a vida do teu filho ali entubado naquele hospital. Manifesta o teu poder de ressurreição em vida sobre o teu filho, Pai. Manda um anjo ali, repreendendo o espírito da morte na vida do teu filho. Chama, Senhor, o pastor Olávio pelo nome e ressuscita ele. Traga de volta para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.
Pega a tua água, vem comigo. Em nome de Jesus. Aleluias. Nós confiamos em um Deus que só Ele pode fazer milagre. Só Ele pode fazer maravilha. Unge a tua água. Toma esta água. Abençoa a tua casa com essa água ungida. E confia no Todo-Poderoso. Confia naquele que é grande. Confia naquele que é fiel. Naquele que faz maravilhas. Aleluias. Pai, nós colocamos a nossa água no teu altar. Clamamos, Pai, coloca uma gota, só uma gota do sangue de Jesus sobre a nossa água. E traz aqui uma unção para cura, libertação, milagres, maravilhas, em nome de Jesus. Uma gota do teu sangue é suficiente para nos curar, em nome de Jesus. Eu consagro esta água a Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. E declaro essa água ungida para milagres, sinais e maravilhas. E o nome do Senhor será glorificado, em nome de Jesus. Toma desta água com fé. Você e a tua casa. Seja livre, curado de todo o mal, pelo poder que há no nome e que há no sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. A live de sexta-feira passada, Deus usou a Bispa Solange aqui para falar sobre liberação de perdão. E nós precisamos perdoar, liberar perdão. Às vezes tem situação que está embaraçada, situações de enfermidade, e quando nós não liberamos perdão, toda essa situação fica embaraçada no nosso caminho. A pessoa que te machucou, que te ofendeu, ela tem que responder com Deus, não para você. Você não vai carregar, carregando um morto nas tuas costas. Mas em nome de Jesus, libera perdão. Porque isso que você está passando, se for falta de liberar perdão para alguém, já resolva isso agora, nesse momento. Entrega na mão do Senhor e perdoa. E não traga no teu coração o peso da mágoa, o peso do ódio. Não, entrega para Deus, porque Deus sabe como fazer. E viva uma vida leve na presença do Senhor, porque Ele pode. Gente, chegou o momento da palavra de Deus. Glória a Deus, está conosco aqui mais uma vez pastor Davi, homem de Deus, ungido do Senhor, um jovem pastor, um jovem pai, um jovem esposo e um homem de Deus, para a glória e honra do nome do Senhor. Glória a Deus, eu sou grata a Ele, é Ele que me orienta aqui no quarto de guerra, no YouTube, é Ele. Gente, falando nisso, vamos curtir lá a página, nossa página no quarto de guerra, no YouTube. Vamos compartilhar esta live para a glória de Deus em nome de Jesus. Vamos estar intercedendo agora pela vida do pastor Davi. Vamos orar pela internet. E Deus mais uma vez vai continuar usando ele, falando conosco. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui. Glória a Deus. Não falha. Chamando o pastor Davi. Aleluia. Grande é Deus. Poderoso é só o Senhor. Bom dia, pastora. Aleluia. Bom dia, povo de Deus. Querido. Tudo na bênção de Deus. Seja bem-vindo. Glória a Deus. É sempre uma honra, é sempre um prazer estar aqui conectado com vocês logo pela manhã, né? Consagrando a nossa vida, consagrando o nosso dia. Amém. Eu creio que isso aí não deveria nem acontecer somente por causa da live, né, pastor? Até porque a live só tem de quarta e de sexta. Isso aí tem que ser a nossa rotina, Amém. né? Orar pelo Senhor, consagrar nossa vida ao Senhor, Amém. se alimentar do Senhor, né? Porque não adianta começar o dia ali sem a presença de Deus, sem o pão vivo que desceu do céu. A gente já começa o dia enfraquecido, né? Mas eu tenho certeza que
Deus, o nosso alimento, ele já está disponível para nós nessa manhã. E além de tudo, ele tem uma palavra, que é o que nos alimenta é a palavra, o que nos mantém de pé é a palavra, Verdade. o que nos dá força é a palavra. Amém? E quando a senhora me fez o convite, eu já estava com essa palavra ardendo no meu coração. Quando a senhora perguntou, eu Amém. senti de Deus. É agora a hora de compartilhar, é agora a hora Aleluia. de falar sobre essa palavra. E eu queria compartilhar com vocês aí. Tá lá em Gênesis, capítulo de número 22. Se você puder, se não, só anote. Amém? É um texto até bem conhecido da Bíblia. Eu vou fazer leitura de um versículo só, dois, né? Mas eu tenho certeza que em tudo aquilo que Deus ministrou ao meu coração, eu creio que foi bênção para mim, vai ser Amém. bênção para você também, Glória em a Deus. nome de Jesus. Amém? Gênesis 22, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim, ó: E depois dessas coisas, colocou Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou o Senhor: Toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Amém? Quando a senhora, a Aleluia. gente conversava, né, e até o tema daquilo que Deus colocou no meu coração é sobre a aprovação de Deus, né? Amém. Não a prova de Deus, mas a Aleluia. aprovação. Porque tem Provação. muita gente, pastora Ana, que ela caminha com o Senhor e ela acha muitas das vezes que a prova que ela está passando, que a guerra que ela está passando, que a enfermidade que ela está passando, tudo isso foi potencializado por Satanás e seus demônios. E muitas das vezes não é. Tem situações que acontecem na nossa vida que é o próprio Deus nos colocando à prova, assim como ele aqui em Gênesis capítulo 22 não poupou o próprio grande Abraão, pastora Ana. Amém? Não poupou o grande Abraão e colocou Abraão à prova, como nós vimos aqui. Só que dentro dessa aprovação de Deus, tudo tem um Amém. propósito. Tudo tem um porquê, tudo tem um Amém. algo por detrás que muitas das vezes não é revelado de uma vez para nós, porque senão a gente não acredita, porque senão a É, gente não ora, porque senão a é. gente não jejua, porque senão a gente não busca, porque senão a gente não lê a palavra. Então, a provação de Deus, a prova que Deus coloca sobre nós, é para nos ver crescer, é para nos ver avançar, é para nos dar maturidade, é para nos dar crescimento. E eu creio que nessa manhã, você que está conectado nessa live aqui, ou que posteriormente vai ver essa live, eu quero já declarar isso sobre a tua vida. Não importa a prova ou a provação que você tem passado aí, pode ficar tranquilo. Nem tudo é o diabo. Vai ver o próprio Deus querendo que você se fortaleça. Vai ver o próprio Deus querendo mais intimidade Verdade. com você. Vai ver o É. próprio Deus te chamando para um nível mais profundo com Ele. Amém? Então entenda nessa manhã que nem todas as provas são o diabo. Tem provas que é o próprio Deus que coloca na nossa vida para nos levar a um nível acima, para nos Amém. colocar numa condição melhor, numa condição de honra, numa condição de milagre, numa condição de vitória, em nome de Jesus Cristo. E o que o Aleluia. Senhor falava ao meu coração, que quando a gente olha para Abraão, a gente não pode esquecer que Abraão era como eu e como você, homem de carne e osso, tinha os seus medos, tinha ali as suas virtudes, mas também tinha os seus defeitos, e foi exatamente por isso que o Senhor colocou Abraão à prova. Não é porque muitas das vezes você se acha assim, assado, limitado, forte, enfraquecido, não importa. A provação ela vem para todo mundo. Não importa se é o grande Abraão ou se é o Davizinho aqui da Bíblia, se é a pastora Ana, se é você que está aí conectado nessa live. A provação de Deus, ela chega para todo mundo, queridos. Amém? Verdade. Mas uma coisa é certa e foi aí que o Senhor começou a ministrar o meu coração. Todo aquele que é provado pelo Senhor, pode ter certeza, pastor Ana, porque ele já passou por 5 processos antes de ser provado. E o primeiro processo que essa pessoa que é provada pelo Senhor, ela já passou, é o sinal de ter falado e ouvido a voz de Deus. Ninguém passa por prova do Senhor sem ter ouvido antes o Senhor. E a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 12, no começo da história de Abraão com o Senhor, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim, ó: E ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus não coloca ninguém à prova à toa.
Com certeza, se você já chegou no ponto da aprovação, é porque em algum momento da tua vida você já ouviu a voz do Senhor. É porque em algum momento da tua vida Deus já falou com você. É porque em algum momento da tua vida Deus já te mostrou algo. E é isso que você precisa entender. Quando as provações de Deus, elas chegam na nossa vida, não é para nos jogar para baixo, não é para nos fazer desistir, não é para nos fazer parar, mas é o próprio Deus falando, ó, eu já falei com você, eu já te prometi algo, mas você precisa continuar avançando. Você precisa continuar perseverando. Você precisa continuar orando. E não é porque Abraão já tinha falado com o Senhor e recebido um comando maravilhoso do Senhor, que era de viver e ser uma grande nação, amém? De ser um dos homens mais poderosos e importantes da Bíblia, amém? Mas o Senhor falou, ei Abraão, antes de eu provar, eu tô aqui me relacionando com você, porque eu não vou te colocar na prova do dia para a noite, eu não vou colocar você na prova de surpresa, e nessa manhã eu já quero liberar sobre a tua vida, ei, se você está num momento de provação na tua vida, pode ter certeza, isso não foi por acaso, o Senhor não colocou você de surpresa, com certeza Ele falou com você, com certeza Ele te direcionou, com certeza Ele te alertou, com certeza Ele usou alguém para falar com você, ou vai ver, está usando hoje para alertar você de que provações pode até vir, mas Deus já está falando ao teu coração, fica firme, não abandona, não para, Aleluia. persevera, confia, Sim. acredita, Amém. e eu, Deus de Abraão, serei contigo também em Amém. nome de Jesus. Então a primeira garantia que nós precisamos ter nesse processo da aprovação do Senhor é que Deus fala com a gente, pastora Ana. A gente pode não querer ouvir a voz de Deus, mas que Deus ele fala, ele Ele fala. fala. Amém? Deus ele fala nos detalhes, Deus ele fala através de uma live, Deus ele fala através de um adesivo de carro, Deus ele fala através de um versículo da Bíblia, Deus ele fala de diversas maneiras, querido. Só basta a gente prestar atenção na voz do Senhor. A segunda coisa que todo homem, toda mulher de Deus, antes de passar pela aprovação, ele vive com o Senhor, é a prosperidade de Deus. Porque Abraão, depois que ele ouve a voz de Deus, o Senhor faz algumas promessas para ele. No versículo 2 do capítulo 12, pastora Ana, ele diz assim, ó, Abraão, e não vou só te tirar da terra do teu pai, não. Não estou só falando com você, não. Farei de ti uma grande nação. Te Aleluia. abençoarei e engrandecerei o teu nome e Amém. tu será uma bênção. Olha o Senhor Amém. falando e garantindo para Abraão. Ei, Abraão, você não vai sair aleatório, não. Você vai sair, mas vai sair para prosperar. Você vai sair, mas vai sair para ser grande. Você vai sair, mas vai sair para ser poderoso. Amém? Então, além de Abraão já estar ouvindo a voz de Deus, Abraão ainda já estava recebendo a prosperidade do Senhor, ao ponto que 2025 anos depois de Cristo, a gente fala que nós estamos debaixo da bênção abraâmica, uma bênção de prosperidade, uma bênção de honra, amém? A nossa casa, ela é bendita, claro que por Jesus Cristo, mas através da vida e da bênção que Deus liberou sobre Abraão, amém? Então é isso, querido, a segunda coisa que nós precisamos entender é isso. Deus ele não vai te colocar na prova sem antes ter falado com você, sem antes ter te prosperado e te honrado nessa terra. Pode ter certeza que nada na nossa vida começou do nosso pior momento. Não, começou do melhor momento. Vai ver só nós que não percebemos isso antes. Mas com certeza, o Senhor ele já fez grandes coisas na nossa vida e inclusive nos prosperou nessa terra para mostrar que ele era conosco em nome de Jesus. E foi assim com Abraão. Deus falou com Abraão, Deus prosperou Abraão. E a terceira coisa que Deus faz com Abraão e que ele faz conosco, pastora Ana, antes de nos colocar na prova, é nos dar uma visão. Amém? A palavra do Senhor vai dizer em Gênesis capítulo 15, versículo de número 1, continuando essa história de Abraão, é que depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, Amém. o teu galardão será sobremodo grande. Amém. Amém? Quem anda com o Senhor e quem chega no ápice no momento da aprovação com o Senhor é porque com certeza já ouviu a voz de Deus, já provou da prosperidade do Senhor e com certeza já teve experiências com o Senhor. Amém? Abraão não está sendo pego de surpresa em Gênesis 22 quando ele é colocado à prova, pastora Ana. Abraão já viveu tantas coisas com o Senhor que aquela aprovação ali foi só mais um momento da vida dele. Amém? Mas o Senhor ele fez questão de falar com Abraão, de prosperar Abraão, de dar a visão para Abraão. Tudo isso para que Abraão fosse se fortalecendo. Porque é assim, Deus vai nos dando corda. Deus vai nos dando corda. Deus vai nos dando oportunidade. Deus vai nos fazendo crescer. Deus vai nos fazer avançar. Só que aí chega uma hora que a gente fala, agora eu cheguei no ápice. É aí que vem a aprovação. Amém? E é no momento da aprovação que nós precisamos estar
preparados em nome de Jesus. Amém. A terceira coisa, então, é essa. Tenha visão Amém. aberta daquilo que Deus está te mostrando. Amém. Amém? Enxergue as visões que Deus tem mostrado para você. Às vezes é uma porta de emprego que não é para ir. Às vezes é uma oportunidade que não é para tomar. Às vezes é uma situação que não é para você se meter. Às vezes é um algo que não é para você falar. Peça para o Senhor essa clareza na sua visão, para que Amém. você viva tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Então Abraão, ele já tinha ouvido o Senhor, ele já tinha recebido a promessa da prosperidade do Senhor, e agora ele está tendo uma experiência através de uma visão. E nessa visão o Senhor mostra o que para Abraão? Abraão, eu estou te dando uma visão e eu estou te reforçando. Ser forte. Eu sou o teu escudo. Eu sou a tua Aleluia. fortaleza. Não para. Ó, já falei com você, já te prosperei, já te dei visão, mas continua firme no propósito e no projeto em nome de Jesus. Amém? Aleluia. A quarta coisa que o Senhor falou ao meu coração, queridos, nessa manhã, para nós chegarmos ainda no tempo da aprovação, pastor. Porque não adianta chegar no tempo da aprovação e ser reprovado. Então a gente tem que entender que é todo um caminho, é todo um processo para na hora da aprovação a gente viver o tema da live de hoje, a aprovação de Deus. Amém. Amém? E a Aleluia. palavra do Senhor vai dizer em Gênesis capítulo 15, versículo de número 8, que não obstante a Deus já ter falado com Abraão, não obstante Deus já ter prosperado Abraão, não obstante Deus já ter dado uma visão, a palavra do Senhor vai dizer em Gênesis capítulo 15, versículo 8 e versículo 18, diz assim, ó: e perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? E o versículo de número 18, naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Amém. Amém? Não obstante, ao ouvir a voz do Senhor, viver a prosperidade do Senhor, ter uma visão do Senhor, Deus ainda fez uma aliança com Abraão. Amém. Amém? Glória As a coisas na Deus. nossa vida não é por acaso não, irmão. Deus tem uma aliança conosco. Amém. Embora muitas das vezes somos nós que maculamos a nossa aliança com o Senhor, mas Deus tem uma aliança comigo, Deus tem uma aliança com você. E Ele selou, né? Hoje nós temos a aliança, né, física ali que colocamos no dedo quando vamos namorar, quando vamos noivar, quando vamos casar. Com Deus não foi diferente, pastora Ana. Ele selou essa marca na nossa vida, Amém. entregando Jesus Cristo, o Filho de Deus, Aleluia. na cruz do Calvário. Glória a Então a Deus. marca da aliança de Deus comigo e com você nessa manhã é a entrega do Filho dele na cruz. Ele falou, ei Davi, ei pastora Ana, ei você que está conectado nessa live, eu tenho uma aliança com você. Mas cadê a aliança? Olha para a cruz do Calvário, ela está Amém. vazia. Eu dei o meu Aleluia. filho por amor a você, eu entreguei o meu filho por amor a você, Glória a Deus. e eu não vou mudar, eu faria de novo, eu daria de novo, eu entregaria de novo. Por quê? Porque Deus ama a aliança. Amém? Então o que nós Amém. precisamos entender é que Deus ele só prova quem ele tem aliança. Deus não Verdade. provou Jó? Deus não permitiu Jó ser provado e tentado por Satanás? Amém? Quem dirá nós, querido? Mas por que que Deus ele permite? Para mostrar, pode ir lá, porque com ele eu tenho uma aliança. Pode ir lá, porque com ela eu tenho uma aliança. Amém. Pode ir lá, porque ela já Aleluia. ouviu a minha voz. Pode ir lá, porque ele já viu o que eu fiz na vida dele. Pode ir lá, porque eu já prosperei ele nessa terra. É assim, querido. Quanto mais experiências nós vamos tendo com o Senhor, mais o nosso nível, mais a nossa maturidade espiritual ela vai crescendo, amém? E Deus ele fez questão de selar sobre a vida de Abraão. Ei, Abraão, pode passar anos e anos e anos e anos, mas contigo eu faço uma aliança. Todas as Aleluia. famílias serão benditas nessa Amém. terra por causa de você, Creio. Abraão. Amém? Eu Há uma creio. herança sobre a tua vida, Abraão. E essa herança vai perdurar por anos e anos e anos e anos, até a consumação do século. Sabe por quê? Porque eu não tiro a aliança, eu não quebro a aliança, eu não desfaço a aliança. Aleluia. Eu sou um Deus de aliança. Glória a Deus. Amém? E todas as vezes que Deus ele quer se relacionar com alguém que ele chama, que ele escolhe, ele dá uma aliança. Amém. Com Noé, ele fez o quê? Ei, Noé, com você, porque você é diferente, porque você me ouviu, porque você me obedeceu, porque você montou a arca, porque você acreditou naquilo que eu te mostrei. Por causa disso, eu faço uma aliança com você. E todas as vezes que você ver o arco celeste sobre o céu, será a marca da minha aliança contigo, Noé. O nosso Glória Deus, a querido, Deus. é um Deus de aliança. Amém? Vai ver, você precisa demais para saber que Deus é contigo quando você olha para o teu filho. Vai ver, tem mães aqui que nem poderiam ter filhos, pastor
pastora Ana, mas Deus ele deu um filho para mostrar todos os dias para você, quando você olhar para o teu filho, ele é a marca da minha aliança. Vai ver o emprego que muitos falavam que você não tinha nem capacidade, não tinha diploma, não tinha estudo, não tinha nada. Vai ver todas as vezes que você olhar para o teu emprego, é o Senhor falando, é marca da minha aliança contigo. Aleluia. Amém? Tá vendo o carro que Amém. você tem, a casa que você tem, as condições que eu te coloquei? Isso é a marca da minha aliança Glória contigo. a Não é por Deus. você, é por causa da minha aliança, assim diz o Senhor, Aleluia. para nós que estamos aqui nessa manhã. Amém? Essa é a quarta característica desse processo que todo homem e toda mulher de Deus precisa entender. Amém? Deus, ele tem aliança conosco. Ele não vai nos colocar na prova do dia para a noite. Amém? Ele vai colocar na prova quem tem aliança com ele. Glória a Deus. E em quinto e último lugar, Deus ele só coloca na prova, pastora Ana, aquele que alguém um dia ele já fez um milagre. É. Amém? Por quê? Porque é muito comum, quando nós tomamos posse do milagre, nós esquecemos do Senhor. Nós fechamos os nossos ouvidos para a voz do Senhor. Nós fechamos os nossos olhos para a visão do Senhor. Nós não queremos mais ter aliança com Deus. É muito comum. Mas o quinto e último lugar, todo homem, toda mulher de Deus que é provado pelo Senhor, com certeza, algum dia na vida dele ele já viveu um milagre do Senhor. Aleluia. E com Abraão não foi diferente. Abraão só viveu Gênesis capítulo 22, de ter que entregar o seu filho Isaac, pastor Ana, porque no capítulo 21, no versículo 1, Deus promete a Abraão e Sara, ó, vocês vão ter um filho na velhice de vocês. Esse filho vai ser o filho da promessa. Esse filho vai ser o filho do milagre. E a palavra do Senhor diz que quando Abraão e Sara geram aquele menino, a palavra do Senhor diz que Abraão coloca o nome dele de Isaac. Então, Gênesis capítulo 22 não é do dia para a noite que acontece. Deus ele vem dia a dia trabalhando e forjando Abraão para aquilo que ele iria fazer lá em Gênesis 22. Mas Abraão já tinha ouvido a voz de Deus. Abraão já tinha Aleluia. tido visão com o Senhor. Abraão já Glória a tinha Deus. prosperado com o Senhor. Abraão já tinha vivido uma aliança com o Glória Senhor. a Deus. Abraão já tinha vivido um milagre de poder gerar um filho na sua velhice através da palavra liberada pelo Senhor. Aí Amém. agora chega então a hora da prova. Porque depois que a gente passa por todo esse processo, pastora Ana, a palavra do Senhor diz que em Gênesis capítulo 22, versículo 1 e 2, Deus decide colocar Abraão à prova. E foi aqui que o Senhor começou a falar fortemente ao meu coração. Por quê? Porque é quando nós achamos que está tudo bem, que parece que as coisas vão melhorar. Mas é quando parece que está tudo bem, que Deus ele faz questão de nos provar. E quando estava tudo praticamente bem na vida de Abraão, o Senhor falou, Abraão, agora eu quero algo diferente de você. Chegou a hora de eu te colocar à prova. Queridos, eu não sei se você tem a dimensão daquilo que nós acabamos de ler, mas Abraão não era qualquer um. Abraão era alguém que já tinha ouvido a voz de Deus. Abraão era alguém que já tinha tido experiências maravilhosas com o Verdade. Senhor. Abraão era alguém que já tinha uma promessa e uma herança que perduraria anos e anos da geração humana. Amém? Que as famílias seriam benditas nessa terra. Abraão já tinha tido uma aliança com o Senhor. Abraão já tinha vivido a prosperidade do Senhor. Ao ponto que ele prospera tanto, pastor Ana, que o sobrinho dele, Ló, os pastores começam a ter briga, tamanha prosperidade de Abraão. Abraão era um homem que já tinha passado tudo isso. Mas por que agora... Em Gênesis capítulo 22, Deus decide colocar Abraão à prova. Porque mesmo depois, querido, isso é para mim e para você, e eu tomei posse dessa palavra, não é porque a gente já viveu tudo isso com o Senhor, que o Senhor não pode nos provar. Vai ver, mesmo depois de ter vivido tudo isso, Ele não sabe se o nosso coração ainda está totalmente dedicado a Ele. Verdade. Amém? Então o conselho de Deus para nós nessa manhã é isso. Versículo de número 5 ao versículo de número 12 de Gênesis capítulo de número 22. A palavra diz assim, ó. Então disse Abraão aos seus servos, espere aqui com o jumento, e eu e o menino iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Aleluia. Tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou sobre o fogo sobre o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. E quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis aqui, meu filho. Perguntou Isaac, eis aqui o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Ele começou a perceber o que ia acontecer com ele. E respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus havia designado. E ali edificou Abraão um altar sobre ele, e dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar. Mas do céu bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. E ele Aleluia. respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda as mãos sobre o rapaz, e nada te faça. Querido, olha essa palavra agora. Pois agora
agora eu sei que você me teme, porque não me Amém. negaste o teu filho, o teu único Amém. filho. Não Glória a é porque Deus. Deus já falou conosco, Deus já abriu Aleluia. nossa visão, Deus já fez milagre, que Ele sabe que a gente está servindo a Ele. Tem hora que Deus nos coloca na prova, porque é na hora da prova que a gente mostra para Deus se verdadeiramente a gente Sim, teme ao Senhor. Se sim. verdadeiramente a gente confia no Senhor, se verdadeiramente a gente acredita na palavra do Senhor. Amém? Então Deus fez questão de provar Abraão, porque Abraão já estava tão poderoso, pastor Ana, que Deus precisou fazer o quê? Eu preciso provar agora o coração de Abraão. E Abraão não negou e não negaria Glória a o seu Deus. único filho, o filho Isaque Amém. da promessa. Ele Amém. colocou no altar, ele amarrou o menino, ele iria matar o menino. Mas o Senhor falou: Abraão, sacrifício de filho é só comigo. Só eu que vou colocar o meu filho sobre o altar. Só eu que vou entregar Jesus Cristo pelos pecadores. Você não precisa fazer isso, não. Eu só te coloquei nessa prova para ver se realmente você temia o meu nome. Amém? Glória a Então é isso. Deus. As provações que nós passamos do Senhor não é para que a gente fique triste, não é para que a gente fique mal, não é para que a gente pare, não é para que a gente retroceda, mas é para que o Senhor sonde o nosso Amém. coração e veja que Amém. nós continuamos acreditando Sim, nele, na palavra Senhor. dele, nas promessas Glória dele. a Amém? Você já ouviu a voz de Deus. Deus já te mostrou coisas. Deus já fez tantas coisas na tua vida. Deus tem uma aliança com você, com a tua casa, Amém. com a tua família. Amém? Aleluia. Você não pode parar agora. Você não pode Amém. parar Em nessa nome de luta. Jesus. Você não pode parar Em nome nessa de Jesus. prova achando que é o Amém. diabo, achando que é Satanás, achando que são os seus demônios. Não. Nem Sim, tudo é o diabo. Tem sim. situações que são o próprio Deus provando. Ei, Abraão, aonde está o teu coração? Amém? Agora, depois de toda essa caminhada que nós tivemos, agora eu sei que você me teme. Agora eu Glória a sei que você Deus. acredita. Agora eu sei que Aleluia. você confia. Então é isso. Vai ver o momento da aprovação que você está passando. É somente para Deus ver o teu coração. E pode ter certeza, assim como Abraão não precisou matar o menino, quando ele olhou para o lado, já tinha a provisão preparada para que ele consagrasse e entregasse no altar. Assim é na minha e na tua Amém. vida. Às vezes, na hora da aprovação, a gente fica desesperado, com medo, angustiado. Mas ei, confia no Senhor. A provisão está mais perto do que você imagina. A Amém. Eu resposta está mais creio. perto do que você imagina. Amém. Amém? Tudo que Aleluia. Deus já tem reservado para nós, querido, Ele não vai fazer, pastora Ana. Já está preparado. Amém. Então, nessa manhã de quarta-feira, toma posse sobre a tua vida. Amém. Fala para o Senhor: Senhor, pode me provar. Som do meu coração. Vê se há em mim algum caminho mal. Amém? Senhor, eu quero ter o meu coração totalmente entregue ao Senhor. A Amém. minha vida Amém. totalmente dedicada ao Senhor. Sim, É Deus. isso que eu quero viver. E quando o Senhor sonda o teu coração e Ele te aprova, quando você vive a aprovação de Deus, querido, aí sim você pode se preparar, porque aí chegou a melhor fase da tua vida, Glória a em nome Deus. de Jesus Cristo. Amém? Amém. Toma posse dessa Glória a palavra, não Deus. pare, não Aleluia. retroceda. Amém? Amém. Pode ter certeza que se essa prova foi o Senhor que colocou na tua vida, é porque Ele quer te ver aprovado, é porque Ele quer te ver vencedor, é porque Ele quer Amém. te ver vitorioso, porque o Amém. nosso Deus, Ele não perde batalha, e Ele não quer que eu e você, os seus filhos, perdamos a nossa Nome batalha em nome de de Jesus. Jesus. Amém? Toma posse dessa palavra. É isso, pastora. Aleluia. Deus está levantando uma geração aprovada. Amém? Amém. Homens e mulheres que, independente do que já têm, do que já possuem, do que já viveram, Deus está a todo momento provando e testando o nosso coração. Então esteja sensível à voz do Senhor. Se Deus te pedir algo, faça. Se Deus te falar algo, obedeça. Amém. Amém? Se Deus colocar algo no teu coração, realize. Guarda lá no íntimo do teu coração. Tenha a sua visão aberta para as coisas do Amém. Senhor. Os seus ouvidos abertos para as direções de Deus. Amém. Ó, fale menos e ouça mais, veja Amém. mais. Amém? Não é à toa que nós temos dois ouvidos, dois olhos e apenas uma boca. É para ouvir mais, ver mais e falar menos. Amém. Confia no Senhor. Ele está trabalhando, Ele está fazendo, Ele está agindo em nome de Creio. Jesus. Amém? Aleluia. Eu Eu agradeço mais uma creio. vez, pastora Ana. Glória É a sempre um Deus. privilégio vir aqui falar da palavra do Senhor. Aleluia. Eu que amo a palavra do Senhor, né? E pode ter certeza que antes de Deus falar com qualquer um de vocês, Deus já tinha falado comigo. E eu Aleluia. entendi, tem provações que passam na nossa vida, que não é porque Deus quer ver a gente para baixo, é porque Ele quer falar, pô, meu, esse aqui tá aprovado. Esse aqui passou por Aleluia. todos os processos. E assim vai ser na minha vida e na tua vida, em nome de Aleluia. Jesus. Ajuda no Senhor. Amém. Ajuda Glória do a Senhor. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Palavra maravilhosa de um Deus tremendo, Amém. de um Deus fiel. E o lindo é que Deus não é É inconsequente, né? isso aí. Deus Nada é por não é. acaso, né? É.
Ele não é inconsequente. Glória a Deus. Aleluia. Palavra para reflexão. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu querido, por mais uma vez estar conosco aqui, Eu que agradeço, pastor. caminhando no quarto de guerra e louvando ao nome do Amém. Em Senhor, porque nome de Deus é Jesus. fiel. Glória a Deus te Deus. abençoe. Amém. Continue usando a tua vida em nome de Jesus. E Glória a até a Deus. próxima. Amém. Em nome de Jesus. Em Pode contar nome de comigo. É sempre um Jesus. prazer. Amém. Deus Glória a abençoe Deus. a Até a todos. Dia de próxima. vitória. Obrigado, pastora. Amém. Para você também, até a noite. Até a Deus te noite. abençoe. Amém. Beijo no coração. Fica na Amém. paz. Beijo. Aleluias. Nosso Deus é grande. Aleluias. É tão bom saber que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que fez maravilha no passado, é o nosso Deus hoje, que também faz maravilha na vida daquele que crê e que busca a sua presença, né? Glória a Deus, que palavra poderosa. Glória a Jesus. Vamos colocar em prática e clamar ao Senhor. Ajuda-me, Senhor, porque eu quero ser aprovado. Passar pelas provas, passar por um momento difícil, mas glorificar, exaltar ao nome do Senhor e sermos aprovados, encontrarmos diante de Deus graça, graça diante de Deus. Porque nós não somos o deserto, não estamos construindo e não vamos morar eternamente no deserto. O deserto, o lugar da prova, é momentâneo. Mas quando o pastor Davi estava ministrando essa palavra, o meu coração refletia a prova, o deserto, o momento difícil, porque Deus quer forjar em nós caráter de vencedor, caráter de guerreiro. Tem pessoas que ela tem 20 anos, 30 anos na igreja, mas ainda não amadureceu, mas ainda não teve uma experiência com Deus. E nós precisamos, como a palavra que o pastor ministrou, Deus ele vai te preparando, Deus ele vai ministrando na tua vida, e nós entendemos quando Deus está nos falando. E quando nós estamos passando por um momento difícil, nós temos que lembrar, ele fez ontem. E ele vai fazer hoje, porque ele é Deus. Eu sempre digo para Deus, Deus, não faz parte do teu caráter abandonar os teus filhos no caminho. Não faz parte do caráter de Deus abandonar os seus filhos. Não, ele é Deus de socorro. Ele é Deus de providência. Mas vamos aproveitar os momentos da dificuldade e deixar ele trabalhar no nosso caráter, trabalhar nas nossas vidas. Pessoa 20 anos de igreja, ou mais que isso, e não ter uma experiência para falar sua e de Deus. E não ter uma segurança com Deus. Todo esse tempo indo para a igreja e não saber, na verdade, quem é Jesus, quem ele é, quem é Deus, quem é o Espírito Santo da promessa. Nós precisamos adquirir experiência com Deus, caminhar com Deus, andar com ele. E no meio da tua prova, experimente adquirir isso aí e fala para Deus, Senhor, não faz parte do teu caráter me abandonar os teus filhos. Eu vejo o propósito de Deus no meio dessa luta. Alguma coisa, eu costumo falar para Deus em meio às minhas guerras, às minhas batalhas, alguma coisa Deus tem para fazer nessa situação. Deus tem algo nessa situação. Deus tem algo para fazer. Esse algo que Deus faz é para fortalecer a nossa fé. Esse algo que Deus traz e faz através da nossa travessia no deserto é para que o nome dele seja glorificado. É para que, quando você entrar em uma outra guerra, em um outro momento difícil, você tenha a convicção, a certeza de que aquele que te socorreu hoje também vai te socorrer amanhã. Só que não dá para estar caminhando com Deus sem ter experiência com Deus, sem adquirir uma profundidade
com Deus, uma intimidade com Deus, sem saber quem Ele é. Você precisa saber quem é o seu Pai. Você precisa identificar o caráter de Deus e saber. E é bom, porque quando passamos por prova, nós aprendemos a discernir. Isso é de Deus. Isso não é de Deus. Nas nossas dificuldades com Deus, nós discernimos, é de Deus? Não. Deus não faria assim. Sabe, quando você chega nesse ponto, é porque você está adquirindo experiências com Deus. E essas experiências, como foi ministrada, essas provas, esses momentos, esses pilares que a gente precisa subir, isso traz uma paz ao nosso coração. Em meio à guerra, em meio à luta. Tem pessoas que, em meio a uma dificuldade, é um desespero, é um terror, como se Deus não existisse. Não! Ele está conosco. O salmista fala que Deus se assenta sobre o dilúvio. Deus preside sobre o dilúvio. E a voz dele faz calar a terra. A voz dele faz estremecer os montes. Ele é Deus. Então vamos conhecer quem é esse Deus. Vamos caminhar com esse Deus. Vamos abraçar esse Deus que é tremendo, que é poderoso. O propósito de Deus é te atrair para mais perto dele. O propósito de Deus é nos atrair para mais perto dele, com experiência, com segurança, sabendo que ele é Deus. E Deus permite você passar, nós passarmos pelo deserto, para que você seja canal, para que outros também amanhã passem pelo deserto confiando em Deus. Há uma diferença muito grande. Quando você passa por um deserto, confiando em Deus, sabendo quem é o teu Deus, sabendo o que ele faz, não importa o tamanho da luta, ele faz. Ele livra, ele cura, ele opera, ele faz sinais, ele faz maravilha. Quando nós confiamos nele, quando nós esperamos nele, ou quando nós aquietamos o coração em Deus e falamos para ele, eu sei, Senhor, que o Senhor está no controle. Mesmo que a minha carne, que ao meu redor tudo esteja falando desespero. Não me deixe cair na pilha do desespero, mas me leva a confiar em ti. Confiar em ti. É isso que Deus tem, é isso que Deus quer, é isso que Deus vai fazer na vida daquele que nele confia. Então somente creia e deixa com que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó opere na tua vida. Vamos orar? O maior nível de conhecimento é quando você abre o coração para, no meio do deserto, falar, eu quero conhecer quem é Deus. Eu quero a presença dele na minha vida. Eu quero e eu preciso. Imagina o conhecimento e a paz que Deus liberava no coração de Abraão. E você não é descendência de Abraão para estar de longe. Descendente de Abraão tem que caminhar na mesma pegada. A fé e a confiança em Deus. A fé e a confiança em Deus. Sendo aprovado por Deus. É assim que nós temos a vitória. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Através da tua consagração de vida, através da tua aliança com Deus, todos os teus virão para Jesus, que é promessa do Senhor. Deus abençoar a nossa casa, abençoar a nossa família, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar, queremos te glorificar. O Senhor não quer que sejamos crentes, crianças, imaturos. Não, o Senhor
nos atrai para a tua presença. O Senhor nos convida nesta manhã para adquirirmos experiência com Jesus. O Senhor nos chama para, no meio da experiência, termos paz com Deus. Senhor, olha quanta gente com o coração inquieto aqui nessa live. Situações que vêm para perturbar. Senhor, pessoas que não têm dormido, pessoas com coração inquieto, aflitos, Pai, devido às lutas, às dificuldades, mas existe o oportunista, o ladrão, Satanás, que quer tirar a paz, Senhor. Deus, esta luta, algumas lutas, como foi ministrado, não é o diabo, mas é Deus permitindo para crescimento, para maturidade, para experiência com Deus. Mas no meio disso nós enfrentamos o oportunista. Mas no meio dessas guerras, ajuda-nos a confiar em Jesus, a confiar no Eterno. Ajuda-nos a confiar no Salvador. Ajuda-nos, ó Pai. Nós clamamos como igreja. Nos ajude a confiar em Ti, porque queremos ser aprovados por Deus. Joga por terra o espírito da ansiedade, da aflição, o pânico. Joga por terra as estratégias do diabo em querer roubar as nossas emoções. Porque quando as emoções estão desequilibradas, tudo também fica desequilibrado. Raixo de Cantalaia. Mas nós invocamos o poder do sangue e do nome de Jesus Cristo, glória, sobre as nossas emoções. Cura-nos e seremos curados. Sara e sararemos para o louvor da tua glória. Oh, Deus, coloca teu equilíbrio nas emoções do teu povo, nas minhas emoções, e ajuda-nos a caminharmos na direção do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós lançamos nesta manhã sobre Deus, sobre Deus, sobre Deus, sobre Deus, toda a nossa ansiedade, aflição de alma, inquietação, desespero. Lançamos sobre o Eterno, em nome de Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu creio, igreja, que Deus não nos coloca vulnerável nas mãos de Satanás, mas eu creio que Ele, como Deus tremendo, Ele como Pai, Ele tem cuidado de nós, em nome de Jesus. Então lance sobre Deus tua ansiedade, toda aflição, tudo que está incomodando a tua alma. Ricai, todo peso, toda aflição, inquietação, todo medo, lança no altar de Deus e deixa Deus cuidar de você. Rica labacalabasteia. Deus, envia teus anjos nessa casa, nesta hora, para repreender o espírito perturbador. Manda teus anjos para repreender os demônios nesta empresa, em nome de Jesus, jogando por terra Satanás, obra do inferno, em nome de Jesus. Tem pessoas aqui, Deus me fala, que não dorme ou precisa tomar alguns remédios para dormir. Eu ministro cura na tua vida nesta manhã. Cura, libertação, em nome de Jesus. Receba a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, Deus está arrancando da tua alma agora, do teu coração, toda a perturbação, toda a aflição. Quando a nossa alma está inquieta, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus te dá paz. Ouvir a voz de Deus te dá direção. Então eu ministro paz na tua vida. Em nome de Jesus, eu ministro cura na tua alma. Cura na tua alma. Em nome de Jesus, aquieta o teu coração, porque o Senhor é Deus. E esse Deus que eu ministro na tua vida, Ele nunca perdeu batalha. Então não é a sua batalha
que ele vai perder hoje. Ele canta Labasteia. Deus, ele é poderoso para fazer além daquilo que você pensou, imaginou e pediu para ele. Deus, ele é Deus de surpresa. Quando nós nos colocamos diante do altar de Deus, no tempo dele, da maneira dele, ele faz. Pode ser que aos teus olhos pareça demorado, mas que ele faz. E é impossível não acreditar que este Deus poderoso e fiel não faça maravilha. Porque, como foi ministrado, desde o início, ele nos chamou, tem nos preparado, e ele ainda disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, e você também vai vencer. Quantas experiências Deus já te fez passar no início, e hoje essa, ele vai fazer melhor do que antes, porque é um grau de intimidade maior que você está adquirindo com Deus. O Senhor não quer que eu e você venhamos ficar naquele nível espiritual de tomar um leitinho misturado com água. Ei, Deus te chama para uma comida sólida, forte, com Ele. E isso, lógico, que tem os degraus para você subir. E com os degraus para você subir na vida, é necessário, é preciso algumas lutas. Mas essas lutas não são para a morte, mas é para a glória de Deus. Senhor, abra o entendimento do teu povo nesta manhã. Faça o teu povo, leva o teu povo a entender que há uma diferença muito grande entre a prova, o momento difícil e as promessas, Senhor. Oh, dericanta labasteia. Oh, não podemos parar, fixar os nossos olhos só nas provas, só nas dificuldades, mas precisamos olhar para Deus e olhar para as promessas que o Senhor fez, porque a Bíblia diz, é impossível que aquele que te fez a promessa mintarabalabasteia. E eu declaro, eu profetizo, cadeias da aflição sendo quebrada agora na sua vida. Cadeias da aflição. Alma aflita, angustiada, recebe alívio do Senhor. Em nome de Jesus. Pai, leva o teu povo amado, Pai, para um dia de vitórias, para um dia de paz. Tarabacou. Ainda que não sinta, não veja nada, que o teu povo sinta paz no coração. A paz que excede todo entendimento. Venha tomar conta da tua alma, de todo o teu ser, em nome de Jesus. Senhor, manifesta o teu poder nesta casa, nesta família. Espírito hereditário, espírito familiar, de depressão, de opressão, de morte. Agora eu te ordeno, debaixo da cobertura do sangue e do nome de Jesus, solta esta família, retrocede, bate em retirada em nome de Jesus. Pai, leva o teu povo para viver aquilo que nunca imaginou. Leva o teu povo para viver aquilo que ninguém nunca viveu. O poder das promessas de Deus, que em nós faz toda a diferença. Eu quero te louvar pela vida do pastor Davi. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado por ele, pela família dele, pelo seu ministério. Que o Senhor continue abençoando o teu filho, em nome de Jesus. Obrigado pelo teu povo aqui nesta manhã. Abençoa este povo com toda sorte de bênção. E que chova testemunho na vida do teu povo, em nome de Jesus. Igreja do Senhor Jesus. Vai debaixo do poder desta palavra, do poder do nome de Jesus, e dê fruto, e o teu fruto permaneça para a glória de Deus, em nome de Jesus. Ama a tua vida, beijo no coração. Deus em Cristo garante a nossa vitória. Vai debaixo dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Se o Senhor permitir, sexta-feira estaremos aqui, contando o testemunho
daquilo que Deus fez na tua vida, nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Ama a tua vida.